Boa tarde a todos, boa tarde, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos dando início a mais uma reunião doutrinária da FABEM, Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, e eu gostaria de dar as boas-vindas aos irmãos que já chegaram. Então, temos aqui conosco Adriana Sarmento, Joralcino, nosso presidente, a Bernadette, Juliana Leal, Carla Andréia, só um minuto, Carlos Alvarez, Denner, Fátima Nolasco, minha xará, temos Andressa La Salete, Margarete Martins, temos também Mônica, minha irmã querida, temos o menino Vitor Hugo, temos Gustavo Silveira, meu querido amigo, temos, só um minutinho, Silvani, amiga também, Sueli, Terezinha, Tiana, Sodarli, tem alguém, Tiana, né? Tem um curso, curso UEC também está aqui, deixa eu ver se eu faltei mais alguém. Bom, e o nosso querido palestrante de hoje, Saulo Silva, também já está conosco, certo? Bom, então, iniciando a nossa reunião com muita alegria, neste sábado maravilhoso, esse dia lindo, eu gostaria de chamar o Gustavo Silveira para fazer a nossa leitura preparatória. Olá, Fátima. Boa tarde para todos, para todas. Boa É uma tarde. alegria estar aqui. E nós selecionamos uma mensagem de Emmanuel, que julgamos ter bastante relação com o tema. É uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, capítulo 59, intitulado Renúncia. É um comentário do item 5 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, na verdade, uma passagem de Lucas, quando Pedro questiona, né? Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos, que receberemos? E aí Jesus, então, observa, né? Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai, ou sua mãe ou seus irmãos, ou sua mulher ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30, e Emmanuel vai comentar. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos, perdão. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Obrigada, Gustavo. Linda mensagem. Agora eu vou chamar o menino Vitor Hugo para a nossa prece inicial. Vitor? Olá, o Espírito Vitor se faz presente. Olha, em meia correria deu tempo. Graças a Deus. Vamos Seja para a bem-vindo. nossa prece? Sim.
Vitor? Vitor? Ah, agora sim. Alô? Alguém está me ouvindo? Sim, agora sim. Posso fazer? Ok. Vamos lá. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhinhos conosco para a nossa singela oração. Querido Mestre Jesus, abençoado seja esse momento tão importante. É sempre muito bom termos a oportunidade de reunirmos-nos em torno do Teu Evangelho e alimentarmos-nos das Tuas palavras de vida eterna. Permita que cada qual, na sua casinha, no seu espaço, se sinta entrelaçado e conectado nessa grande rede do amor e do bem. Que os fluidos mais expressivos da fé, da esperança, do amor possam conectar-nos uns aos outros, permitindo esse espaço da fraternidade real e genuína entre todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos a vós a proteção e a inspiração ao nosso irmãozinho querido Saulo, para que possa ele ser instrumento divino e por intermédio do seu coração, do seu espírito, a boa nova nas suas claridades renovadoras possa ser apresentada a todos nós. A essa história tão linda do livro Renúncia, veneramos esses espíritos benditos como o de Alcione, que em pleno testemunho de vida deixou-nos um legado expressivo de desprendimento e da mais suprema renúncia do próprio coração. Que ela possa, se possível, de onde estiver das mais altas camadas espirituais, abençoar esse encontro singelo, amplificando ainda mais as vibrações de amor nessas lições de paz. Obrigado por tudo, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós temos essa tarde especial com o nosso querido Saulo Silva, que é um estudioso das obras de Emmanuel. E tudo bem, Saulo? Está nos ouvindo? Tudo bem, Fátima? Que alegria estar aqui com vocês. Quero externalizar, estender meu abraço ao Gustavo, ao menino, a todas as pessoas que estão participando com a gente aqui desse momento especial em que a gente vem relembrar essa trajetória de luz do Espírito de Alcione, que nos legou, como foi dito na prece, um exemplo, uma orientação e que a gente possa de fato aí se sentir próximos do Evangelho através dessa figura excelsa que é Alcione. Sim. Para quem não conhece o Saulo, eu vou falar um pouquinho dele. O Saulo, ele nasceu em Séries, Goiás, em família espírita, e desde cedo esteve em contato com o espiritismo. Na juventude, ele participou da coordenação e da fundação de grupos de jovens e mocidades espíritas. Foi vice-presidente e membro do Conselho Consultivo da Federação Espírita no Distrito Federal. Atuou na formação e coordenação de grupos de estudo da mediunidade e estudos do Evangelho e mediúnicos. É o coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Apresenta às 7h35 o programa Reflexões Diárias com Emmanuel no YouTube, Facebook e Instagram. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho Emmanuel, que seria o NEP Emmanuel, não é isso, Saulo? Exatamente. E atualmente você mora em Barueri, São Paulo, certo? Exato. Hoje o Saulo vai falar para nós o título As Lições dos Romances de Emmanuel para a Nossa Vida, especialmente de renúncia. Saulo, com você a palavra. Muito bom. Eu queria reforçar a alegria de estar aqui com vocês, refletindo sobre esse tema tão importante, que é olhar para os romances de Emmanuel com um olhar mais profundo.
A obra de Emmanuel é uma obra extraordinária. Nós podemos dividir a obra de Emmanuel em 3 conjuntos muito distintos, que são, em primeiro lugar, os comentários que Emmanuel faz ao Novo Testamento, que são um tesouro para que nós possamos entender a mensagem do Cristo. Um outro conjunto igualmente importante dos seus 5 romances históricos, do qual Renúncia é um deles, e o outro, os textos que endereçam temas específicos, como Vida e Sexo, Dinheiro, os comentários que ele faz às obras da codificação, às obras básicas. E nos romances de Emmanuel, existe uma proposta muito clara, que normalmente nós só conseguimos apreender um pouco dessa proposta quando a gente está na segunda ou na terceira lição. Sim, porque os romances de Emmanuel são como aquele filme que a gente sempre gosta de ver de novo. Eles nos emocionam, eles nos cativam, eles nos inspiram. E Emmanuel escreve muito bem. É alguém que domina os aspectos do idioma, ele tem uma literalidade que nos envolve, que nos cativa, que nos prende. Mas acima de todo esse aspecto digno de nota, de reverência, existe uma intenção, existe uma mensagem. E essa mensagem ela pode ser identificada numa comunicação que Emmanuel deu no culto do Evangelho do Lar, na família, quando ele morava ali em Pedro Leopoldo, na casa de Rômulo Joviano, em que Emmanuel se comunica nesse culto e diz, antes um pouco de começar a ditar o romance há 2000 anos para Chico Xavier, Emmanuel diz o seguinte: algum dia, se Deus me permitir, eu vos falarei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes de uma alma indiferente e ingrata. Essa comunicação é importante porque os romances de Emmanuel eles não têm somente a pretensão de nos entreter, de nos inspirar, de trazer-nos aquele sentimento quando a gente lê uma obra bonita que nos emociona, que nos comove. Eles são isso, mas ele tem uma intenção um pouco mais profunda. De que diante daquelas experiências narradas, muitas delas compartilhadas em algum momento pelo próprio autor, nós aprendamos algo para o nosso dia a dia. Isso se deve a 2 fatores. Em primeiro lugar, quando nós pensamos no Evangelho, o Evangelho ele não é um texto. O texto é aquilo que proporciona o acesso a uma lei universal. Jesus, quando esteve conosco, nada escreveu. Por isso, se a intenção fosse produzir um texto, Jesus o teria feito. Ninguém mais avalizado, ninguém mais capacitado do que o Cristo para redigir um texto, falando, orientando, direcionando. Jesus nada escreveu, porque a lei divina ela não cabe dentro de um texto. A lei divina é algo do qual todos nós estamos imersos nela. Jesus vivenciou essa lei, experienciou, e através dos seus ensinos, dos seus atos, da sua vida, nós tivemos acesso a um indivíduo que viveu essa lei na sua maior integralidade. Os evangelhos são textos que foram redigidos por aqueles que conviveram direto ou indiretamente com Cristo e que puderam aurir do seu ponto de vista, para um público específico, aquilo que conseguiram abstrair daquilo que foi o grande manancial de luz, que foi a vinda do Cristo ao nosso orbe, ao nosso planeta. Chegará o dia em que nós vamos conseguir ler o Evangelho num pôr do sol, num desabrochar de uma flor, no sorriso de uma criança. E é por essa razão que o Chico dizia: eu espero que algum dia as pessoas consigam ler no meu comportamento o Evangelho do Cristo. Por isso, o Evangelho ele não se restringe ao texto. O texto é importante, ele é fundamental, porque ele facilita o acesso. Mas o entendimento do Evangelho, ele só se concretiza na vida, no cotidiano, no nosso dia a dia. A interpretação do Evangelho, ela só se conclui na nossa vida cotidiana. Allan Kardec endereçou essa questão também na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ao dizer-nos que todo esse trabalho que ele teve de selecionar os versículos, numa época que não tinha Ctrl+L, Ctrl+F, Ctrl+V, era compulsar as várias bíblias que ele tinha em mãos, analisar, separar trechos, selecionar mensagens dos Espíritos, redigir os seus próprios comentários.
organizar os capítulos numa ordem sequencial e lógica. Todo esse trabalho, que não é um trabalho de menor monta, é um trabalho de fôlego. O Evangelho segundo o Espiritismo é talvez um dos maiores tratados bíblicos jamais escritos, mas Allan Kardec diz que todo esse trabalho é de secundária importância. O essencial é colocar os ensinos do Cristo à disposição das pessoas para que eles possam ser aplicados a todas as circunstâncias da vida. Então, quando nós olhamos os romances de Emmanuel, eles sensibilizam o nosso coração e a nossa mente para enxergar nas histórias, nos diálogos, nas decisões, nas escolhas, a lei universal na qual todos nós estamos inseridos. E é a partir dessa perspectiva que nós gostaríamos de conduzir a nossa reflexão dessa tarde. Nós não vamos aqui fazer um resumo histórico, até para não contar spoiler, para que a gente não detalhe todos os aspectos da narrativa, para que aquelas pessoas que ainda não leram o romance se sintam motivadas a fazê-lo, e aqueles que já leram uma vez, duas vezes, se sintam também motivados a voltar a esse texto. Nós vamos pegar alguns trechos e vamos verificar como esses trechos iluminam questões do nosso cotidiano. Para isso a gente vai ter que narrar algumas coisas, mas o enfoque aqui vai ser o de retirar lições desse romance para que nós possamos aplicar no nosso cotidiano. E nós gostaríamos de começar, em primeiro lugar, tratando de um diálogo que ocorre em uma esfera que não é o planeta Terra. O romance ele se passa em outro sistema solar também, ele começa numa região distante do nosso sistema solar, ele começa na região de Sírius, que é a estrela mais brilhante no céu. Se alguém tiver curiosidade, hoje à noite, olha no céu, a estrela mais brilhante é exatamente essa estrela, que não é uma estrela única, é um sistema que, segundo Emmanuel, é um sistema ternário, e ela se destaca no céu como a estrela realmente mais brilhante do firmamento. E começa ali, quando um grupo de sacerdotes vindos da Terra, desencarnados, começa a refletir sobre os seus erros, sobre os seus equívocos. E é exatamente nesse momento que nós encontramos o seguinte diálogo. A providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede chances de novas experiências na Terra. Meditemos em nossas quedas dolorosas no redemoinho das paixões do mundo e firmemo-nos nos santos propósitos de triunfo. Quantos anos temos perdido em amaríssimos sofrimentos no plano dos remorsos devastadores. E aqui há um ponto importante que merece a nossa atenção. Aliás, quando a gente faz a leitura dos romances de Emmanuel com o objetivo de destacar lições, que a gente compreender propostas, a gente para em quase todos os parágrafos do romance. Esse aqui nos chama a atenção, sobretudo em relação a essa frase. Quantos anos temos perdidos em amaríssimos sofrimentos no plano dos remorsos devastadores? Aqui há algo muito importante para a nossa vida. Porque no processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, é natural que nós cometamos alguns equívocos. Que a gente erre em avaliações, que a gente trilhe caminhos, escolha caminhos, nem sempre os mais acertados. E muitas vezes sobrevém sobre o nosso coração a figura sombria do remorso e da culpa. Esses sentimentos que paralisam a nossa ação. E aqui, esse grupo de sacerdotes desencarnados, diante da oportunidade que lhes está sendo oferecida para a reencarnação, eles começam a cultivar, não só naquele momento, mas em momentos anteriores, como o texto deixa transparecer, esse sentimento que dominou durante muito tempo essas figuras. Porque quando nós estamos diante dos nossos erros, das nossas falhas, é preciso reconhecer aquilo que a doutrina espírita nos traz de proposta. Quando a gente comete um equívoco, quando a gente comete um erro, é natural que a consciência um pouco mais desperta aponte para esse problema, a fim de que aprendamos, mas não a fim de que paralisemos. A fim de que nós entendamos os motivos de escolhas equivocadas, mas não que nós freiemos a nossa marcha. Quando nós cedemos espaço ao remorso, quando nós cedemos espaço à culpa, nós começamos a desperdiçar dois recursos muito preciosos: o tempo
e as energias. Se erramos, levantemos e tentemos de novo. Se nos equivoquemos, confiemos na misericórdia divina e aproveitemos as novas oportunidades que nos são oferecidas todos os dias da nossa vida. Para que nós não percamos a oportunidade bendita de cada dia que começa, cultivando no hoje as mesmas letras do passado. A cada dia que se abre na nossa existência, de espíritos imortais, nós temos uma página em branco diante de nós. Para que nós tracemos novas linhas, novas experiências, novas escolhas. Para que a gente reforce as nossas conquistas, para que a gente valorize aquilo que a gente já fez e corrijamos aquilo que ainda necessita ser reajustado. Mas não que a gente se prenda àquelas lamentações. Ah, ontem eu fiz aquela escolha mal feita, cometi esse equívoco, por isso eu não mereço. E a gente começa a se desprezar, a gente começa a comprometer a nossa autoestima, a gente começa a desperdiçar a bênção da vida. Quando nós estamos diante de uma oportunidade de renovação, de crescimento, aproveitemos a oportunidade com alegria, com desprendimento. Erramos ontem, temos a oportunidade de agir diferente hoje. E se a gente errar hoje novamente, porque muitas pessoas, diante da culpa, começam a fazer com que esse sentimento ele cubra também as nossas melhores disposições. Se errarmos hoje, procuraremos uma outra oportunidade de corrigir aquele erro. Mas tentemos, não paralisemos a nossa marcha, porque muitas pessoas existem que desperdiçam meses, semanas, anos, décadas da sua vida lamentando equívocos que não podem ser alterados. Nós não conseguimos mudar absolutamente nada daquilo que está escrito no nosso passado até o meio-dia do dia de hoje. Mas nós podemos, a partir de agora, começar a escrever uma nova história para cada um de nós. E esse é o principal recurso que a misericórdia divina nos oferece. A oportunidade de crescer, de refazer caminhos. Nenhum de nós está acorrentado de maneira definitiva ao nosso passado. A misericórdia divina criou filhos imortais. O que significa, gente, que a imortalidade é muito tempo. É tempo para a gente crescer, para a gente se desenvolver. E embora seja um período infinito a partir do ponto que começa, nós precisamos aproveitar a bênção das horas do dia de hoje. Não deixando que o remorso e que a culpa corroam as nossas melhores energias. Existe uma maneira muito prática, muito pragmática da gente saber se Deus confia em nós para que nós possamos caminhar para frente, para que a gente possa olhar para o futuro, para que a gente possa divisar novos horizontes, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que se desenrolam diante do nosso caminho. E é um teste que a gente pode fazer todo dia. A gente acorda de manhã, olha para o teto. Se tiver encarnado, é porque Deus confia na gente. Se a gente acordar, olhar para o teto e não tiver encarnado, Deus também confia, mas estaremos em outro plano de existência. Mas aproveitemos enquanto nós estamos no mundo. Se a gente abrir os olhos essa manhã e Deus nos presenteou com a oportunidade da vida, é porque Ele confia na nossa capacidade de aproveitarmos as horas do dia de hoje, a construção de algo de bom para nós e para o nosso próximo. E se a misericórdia divina, se a sabedoria suprema, se a inteligência suprema, se a causa primária confia em nós, por que nós iríamos duvidar? Por isso, essa parte do romance ela é muito importante, porque ela nos mostra que esse sentimento de culpa e remorso deve deixar de ocupar o nosso coração. Estarmos diante da vida é um motivo de felicidade, de alegria, de disposição. Essas emoções elas são importantes, porque às vezes a gente fica cultivando aquelas emoções que nos deprimem, que nos jogam para baixo, e a gente esquece que a alegria, que a felicidade, que a gratidão são as emoções que criam em nós a disposição para caminhar, para avançar. Por isso, cultivar diariamente esse sentimento de que Deus confia em nós é de fundamental importância para que a gente possa não cair nos equívocos do remorso e da culpa.
Ainda nesse diálogo, nós temos uma figura que é Pólux, que vai ser um dos personagens principais dessa obra, aquele que vai ter, de fato, a sua vida ali, é ele que é Carlos Clenaghan, que é a pessoa que tem uma missão, que tem uma proposta de realizar algo na Terra no sentido da sua própria elevação espiritual. E esse espírito, ele vai dizer algo que é muito interessante, porque ele vai orientar esses sacerdotes, ele vai falar, ele vai motivá-los. E aí Emmanuel vai fazer uma descrição dessa personalidade dizendo o seguinte: em palestra com os amigos, Pólux encontrava sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. Suas vastas reservas de conhecimento conferiam-lhe recursos espirituais que os demais não possuíam. E aqui nós temos uma coisa fundamental. Porque o problema de Pólux, que vai ser mais tarde Carlos, não era falta de conhecimento, de informação, mas ainda a incapacidade de agir de maneira coerente com aquilo que ele conhecia, com aquilo que ele sabia. E isso para nós é algo muito importante, porque muitas vezes nós sabemos, nós somos capazes de discernir, nós conseguimos divisar, nós conseguimos planejar, mas na hora de implementar, a gente começa a andar um pouco mais devagar. A gente começa a tropeçar. E o que gera esse processo de diferenciação entre o que a gente sabe e o que a gente faz repousa principalmente em dois aspectos. O primeiro deles é uma excessiva preocupação com o ego. Quando, diante das circunstâncias da vida que nos pedem um desprendimento, que nos pedem um caminhar um pouco mais incisivo numa determinada direção, a gente se preocupa com a própria personalidade e a gente acaba não realizando aquilo que nós sabemos que é o certo. A gente até pensa assim, não, é isso que é certo, mas o que é que vão pensar de mim? Ah, é isso que é certo, mas como é que fulano vai encarar essa atitude se eu tiver dessa forma? Ah, é isso que é certo, mas as pessoas, como é que elas vão receber isso? E a gente começa a se preocupar com as impressões alheias e nós nos esquecemos de que quando nós estamos na estrada do autoaperfeiçoamento, somente aquilo que nós trazemos na nossa consciência de fato interessa. Porque foi aí que Deus escreveu, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, a sua lei. É na consciência do ser humano que Deus escreve a lei que diz respeito à sua felicidade. E cada um de nós temos trajetórias específicas, temos caminhos próprios, nenhuma criatura é igual à outra. Então esse é um dos pontos. Mas o outro ponto que também igualmente afeta a nossa capacidade de agir é quando nós cultivamos o medo. Quando nós cultivamos essa insegurança diante daquilo que a gente quer obter, que a gente quer alcançar, mas às vezes a gente não se sente fortalecido o suficiente, a gente às vezes se sente fraco, às vezes a gente se sente sem condições, sem ferramentas, e a gente titubeia diante daquelas ações que nós precisamos e podemos realizar. Quando nós falamos do medo, o medo muitas vezes é uma emoção mal compreendida, porque na sua essência ele surge com um propósito muito positivo. Ele surge quando nós estamos diante de uma ameaça, quando nós estamos diante de um perigo, e a nossa biologia ela nos prepara para agir adequadamente diante desse estímulo externo que pode nos prejudicar. Daí surge o medo. Acontece que o ser humano ele pode estabelecer estados emocionais, ampliando essa emoção, que quando surge dura alguns milissegundos, através de três mecanismos: memória, pensamentos e raciocínios. Esses três elementos podem prolongar ou estender ou ampliar esses estados iniciais de uma determinada emoção. Basta que nos lembremos quantas vezes nós estamos até bem, está tudo tranquilo, e a gente se lembra de uma coisa, a gente começa a pensar naquele assunto, a gente começa a raciocinar de determinada forma e de repente a gente se vê num estado emocional completamente diferente daquele que estávamos alguns minutos antes. Por isso, quando nós estamos diante do medo, é importante que nós utilizemos esses três elementos, memória, pensamentos e raciocínios, para identificar com clareza
aonde estão ou não os riscos que a gente pede. E a doutrina espírita, nesse aspecto, nos traz um elemento extraordinário, para que nós nos lembremos, em primeiro lugar, que somos filhos de Deus e que a misericórdia divina nunca nos desampara. Que nós pensemos sobre os nossos ideais, que nós busquemos cultivar na nossa mente aquilo que a gente está buscando. Os nossos ideais de aperfeiçoamento, de crescimento, de desenvolvimento, de progresso, de felicidade. E que nós busquemos utilizar o raciocínio não para elencar as dificuldades, mas para buscar as soluções. Quando nós conseguimos utilizar esses três elementos a nosso favor, o medo já não nos paralisa. Porque o medo, muitas vezes, ele vem do ego, que teme a sua finitude. E às vezes, na hora de agir no mundo, a gente se esquece daquilo que a doutrina espírita traz de mais fundamental. Somos espíritos imortais. O que de pior pode acontecer com uma criatura é ela desencarnar. E a gente sabe que a desencarnação não nos tira da vida, muda a face da moeda, mas nós não deixamos de existir, porque a gente se despede do corpo material e a gente passa a viver a vida do espírito de maneira mais livre, mais liberta, carregando ainda as nossas heranças emocionais, as nossas heranças cognitivas, as nossas heranças morais, mas a gente não deixa de existir. É por essa razão que quando nós estamos diante do mundo, nós devemos buscar agir sem medo, sem receio, na direção do amor, da paz, do perdão. Quando nós entendemos que muitos dos medos que nos cercam, que nos paralisam, que impedem que a gente caminhe, não são outra coisa que não o resultado da gente ampliar através da memória. Ah, mas isso aconteceu no passado e agora vai acontecer de novo. A situação é outra. As circunstâncias são diferentes. Ah, mas isso pode... E a gente começa a elencar pensamentos que vão alimentando, quando a gente pode pensar em coisas diferentes. Basta que a gente mude um pensamento e a gente pode perceber como os nossos estados emocionais se alteram. Às vezes a gente começa a falar assim, ah, mas eu não sei fazer isso ainda. E a gente tem um determinado estado emocional. Mas quando a gente começa a dizer assim, não, mas eu posso aprender, eu tenho condições, eu confio que Deus vai me ajudar, eu sei que podem surgir recursos na hora que eu precisar, que existe o amparo da espiritualidade, que amigos encarnados, a gente começa a mudar o nosso estado emocional. E o medo já não nos paralisa. Por isso, não significa que o conhecimento específico ele seja a garantia de que nós vamos agir corretamente. Conhecimento é potencial, mas que precisa se converter em ações. E dentro desse contexto, elencar esses dois inimigos das nossas ações, que são as preocupações com que as pessoas vão pensar e o medo que nós carregamos dentro de nós, pode nos libertar para uma ação adequada. Eu gostaria de focar um pouco também na figura principal desse romance, que é a figura de Alcione. Na introdução do romance, Emmanuel vai declarar uma coisa que merece a nossa atenção. Ele vai dizer que a psicologia de Alcione é muito mais complexa do que o que a gente pode imaginar. Porque nós estamos diante de um espírito de alta envergadura moral, de elevada estatura espiritual. E esses espíritos começam a avaliar as coisas e as circunstâncias de uma maneira diferente daquela que normalmente nós contemplamos no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, a preocupação fundamental desses espíritos não é com a satisfação dos próprios desejos, do próprio ego, mas entender qual é o melhor momento, como as circunstâncias podem ser compreendidas para que a ação, para que as informações, para que a verdade ressurja naquele momento mais adequado e possa produzir o maior contingente de bem possível. É curioso, quem já leu o romance vai se lembrar, porque Alcione volta à casa do pai dela, que não sabe que ela é filha dele, porque eles foram separados quando ela era muito nova. E ele não tem ideia de que aquela pessoa, aquela moça que está trabalhando como doméstica, como alguém que cuida das coisas do lar dentro da sua casa, é na verdade a sua filha. Alcione sabe. E a gente fica naquela angústia, não sei se vocês já ficaram, quem já leu o livro, por que ela não fala? Por que ela não diz que ela é a filha? Por que ela não revela as circunstâncias que separaram os dois e, de fato, constrói aquele vínculo familiar que era seu por direito? E aí a gente vê a diferença da gente
que ainda está caminhando, de um espírito que já consegue enxergar as coisas de maneira mais profunda. Porque Alcione entende que a verdade nem sempre ela deve ser dita sem se pensar no melhor momento para apregoá-la. Não significa que a verdade deva ser ocultada, mas existe uma circunstância mais adequada, que pode potencializar. Às vezes a gente pensa que a gente deve dizer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e às vezes a gente perde a oportunidade de postergar uma fala. Quando isso não corrige muitas vezes o nosso entendimento, porque às vezes a gente tem uma determinada concepção, a gente tem uma determinada opinião sobre uma pessoa, sobre uma circunstância, a gente acha que aquilo é verdade e a gente quer falar na hora. Mas passam-se alguns momentos, alguns dias, e a gente percebe que a nossa intenção era boa, mas o nosso entendimento ainda estava limitado. Muitas vezes o tempo faz isso. Mas às vezes o tempo oportuniza também que aquela verdade legítima ela possa florescer dentro de um determinado contexto mais profícuo, mais frutífero. Quando a gente busca o bem do outro e não simplesmente a nossa satisfação, existe um momento adequado da gente trazer a verdade, da gente falar de maneira mais incisiva, da gente trazer aquilo que nós sabemos. Naquele momento específico, a nossa consciência aponta de maneira clara que aquele é o momento certo. Antes a gente pode ficar um pouco em dúvida, e quando a gente está com um pouco de dúvida, é melhor pensar com mais calma, porque a gente pode estar perdendo a oportunidade de aproveitar. Se Alcione tivesse dito no momento anterior que ela era filha, talvez houvesse trazido uma desarmonia muito grande dentro daquelas relações e aquilo poderia ficar de alguma forma abalado. Poderia se incentivar sentimentos de ódio, de vingança, inclusive no seu pai, que não sabia que a sua esposa, a atual esposa, havia sido a responsável pela separação da mulher que ele amava e que era a mãe de Alcione. Então, o momento adequado deve ser pensado. E esses espíritos se preocupam com isso, porque olham as circunstâncias, olham as outras pessoas, olham o momento, olham os elementos e buscam potencializar o impacto positivo da verdade. A psicologia de Alcione também, ela mostra que muitas vezes nós encontramos a solução para as nossas dores naqueles elementos que às vezes não parecem ser os mais óbvios. Há um momento no romance, que é um dos momentos que mais me emociona, todas as vezes que eu leio, que é o momento em que Alcione se sente profundamente só. O pai havia desencarnado, a mãe também. Aquele homem que ela amava, que é Carlos encarnado, já está muito distante, e ela sente todo o peso da solidão. Nesse momento em que ela está se sentindo profundamente solitária, a sua madrasta, aquela que era casada com o pai, que foi responsável por uma cota enorme de sofrimento na sua vida e da sua mãe, e também na do seu pai, ela já está desequilibrada mentalmente, está louca, e ela grita de lá de dentro: Alcione, por que você está aí parada? Você não vem aqui me ajudar? E naquele momento, se fosse a gente, eu teria certeza que a gente teria pensado assim: meu Deus do céu, já perdi minha mãe, já perdi meu pai, estou solitária. E essa velha louca ainda fica gritando aí: não é possível que Deus me esqueceu. E Alcione encontra naquela pessoa a oportunidade de lidar com a sua solidão. E diz: ah, me esqueci da senhora. E no auxílio ao próximo, ela encontra a solução para a solidão que estava vivenciando. Porque muitas vezes nós esperamos que Deus atenda às nossas necessidades da maneira que os nossos caprichos exigem. E a gente se esquece de que a divindade tem mecanismos muito mais profundos, elevados e eficazes para atender não aquela coisa externa que a gente às vezes está buscando e que acha que vai solucionar o nosso problema, mas ele nos oportuniza as experiências para que a gente se fortaleça. Às vezes a gente quer até conquistar a paz, e aí o ambiente em nossa volta fica cheio de conflito, cheio de discórdia, os diálogos não funcionam, e a gente fica pensando: poxa, mas eu gostaria tanto de conquistar a paz, e o ambiente em torno de nós aponta numa direção diferente. Por que isso acontece? Porque a paz não é uma coisa que a gente ganha,
é uma força que a gente desenvolve. Nós não somos, de fato, alguém que vive em paz se não formos capazes de lidar com os conflitos e com as dificuldades. Por isso, esse olhar para as nossas experiências, buscando encontrar nelas aquilo que desenvolve em nós a força e a disposição para nos tornar seres humanos melhores, representa esse olhar mais profundo. Alcione sabia encontrar naquilo que muitos de nós talvez considerássemos a gota d'água, um problema maior. Ela enxergava ali essa oportunidade de tratar dramas, angústias internas, situações de sentimento de solidão e buscava aproveitar essas oportunidades. Há um outro aspecto também nesse romance que merece a nossa atenção, que é a maneira pela qual ele representa o que é o sacrifício. Muitas vezes, diante dessa palavra, nós confundimos um pouco o seu sentido mais profundo. Porque às vezes a gente confunde sacrifício com sofrimento. A gente acha que sacrifício é dor. E, obviamente, muitos sacrifícios trazem a sua cota de dor e de sofrimento. Mas um sacrifício nunca é exclusivamente dor e sofrimento. Porque podem existir dores e sofrimentos que não são sacrifícios, que nem de longe se aproximam. O que é o sacrifício, então? Porque Alcione exemplifica isso de uma maneira muito bonita, quando ela abre mão do local onde ela estava, da posição em que se encontrava, da afinidade que tinha, dos trabalhos que realizava numa esfera altamente elevada, para vir ao encontro e auxiliar Carlos, que estava numa reencarnação. Quando ela toma essa decisão, ela nos dá o primeiro exemplo do que significa sacrifício. Sacrifício só existe quando a gente tem consciência do que é que nós estamos abrindo mão e do que de melhor nós podemos obter. Se nós não tivermos claro em nossa mente qual é o objetivo que nós estamos buscando, um entendimento de que esse objetivo representa algo melhor, nós estamos trocando alguma coisa que às vezes nos custa, às vezes dói, que às vezes representa um desafio, mas o alvo que a gente aponta é algo melhor. Essa consciência, ela tem que estar presente em todos os atos de sacrifício. Se a gente não tem o entendimento de por que nós estamos fazendo determinadas escolhas, por que é que a gente está buscando aqueles caminhos, do que é que a gente está abrindo mão e o que é que a gente espera alcançar, obter ou contribuir, não é sacrifício. O sacrifício, ele exige uma dose de consciência e de entendimento mais profunda. É curioso porque o exemplo do Cristo é um exemplo extraordinário. Jesus se sacrificou na cruz. Naquele momento específico, ele chegou até a prenunciar o seu desencarne nessa situação dolorosa. Mas Jesus não aceita as injunções da vida das pessoas que estavam de qualquer forma. Porque há um outro relato nos evangelhos muito curioso. Certa vez Jesus está na sinagoga, lendo um texto, um trecho do profeta Isaías, e ao ler aquela profecia que falava da vinda do Messias, ele diz para os seus ouvintes: hoje esta profecia se cumpriu diante de vós. E aquelas pessoas ficam escandalizadas. Tomam o Cristo e apressam-se para arremessá-lo de um precipício intentando matá-lo. Naquele momento, Jesus não aceita. Ele se afasta da multidão, não contende, não briga, não agride ninguém, mas não permite que a sua morte ocorra naquelas circunstâncias. Por quê? Porque naquele momento, o que estava em jogo não era aquilo que mais tarde estaria em jogo na morte na cruz. Por isso, quando a gente pensa no sacrifício, lembremos-nos sempre disso. É importante saber o que é que a gente está trocando. Aqui em casa eu gosto muito do jogo de xadrez, é um jogo que a gente, aqui na família, tem quase como tradição, a gente gosta muito, e ele é um bom exemplo disso. Só é um sacrifício quando aquela pessoa olha as circunstâncias, olha as situações, olha as peças e fala: se essa peça for ofertada e isso redundar nisso, é um sacrifício,
porque vai colocar numa posição melhor. Se a pessoa simplesmente faz um movimento e perde uma peça, isso não é sacrifício. Isso é um equívoco. Isso é um erro. Para que a gente possa entender que quando nós estamos diante de sacrifícios, nós não podemos conectá-lo exclusivamente à dor e ao sofrimento. Para que a gente não caia naquele equívoco de achar que só porque a gente sofre muito, a gente está se sacrificando, a gente está simplesmente buscando algo superior, quando pode ser algo totalmente diferente. É preciso entender o que nós estamos buscando. E esse romance nos traz algo também de importante e que a gente não poderia deixar de citar Renúncia sem a referência a essa fala de Alcione. Porque é desse romance que vem aquela frase que nós conhecemos já muito, que a gente já ouviu falar várias vezes, que Alcione profere, falando no culto no lar, relembrando aqueles estudos que ela fazia com o padre Damiano, que é Emmanuel reencarnado. Ela diz assim: muitos estudiosos acreditam ter encontrado o termo da lição do mestre por uma leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Essa frase é de fundamental importância. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira tomou essa frase como proposta para elaborar um roteiro de estudo em torno do Evangelho de Jesus. Porque esses 4 elementos que ela aponta e que a gente pode, às vezes, passar de maneira desapercebida, muito rápida, eles representam fases distintas do entendimento e da vivência da mensagem do Cristo. Em primeiro lugar, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Então, não tem outro jeito. A gente precisa ler os textos que trazem à vida os ensinos, os exemplos, as orientações de Jesus. E quando nós falamos disso, nós estamos falando das Bíblias. Nós estamos falando do Novo Testamento e do Antigo Testamento também. A primeira revelação, às vezes a gente até denomina isso do Antigo Testamento, eu particularmente prefiro mais como Kardec a define, como sendo a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, porque é impossível compreender em profundidade os ensinos de Jesus, a segunda revelação, sem alguma familiaridade com a primeira revelação. Porque a segunda revelação, ela se apoia, ela é um desdobramento, ela é um aprofundamento daquilo que foi estabelecido na primeira revelação. Isso o próprio Cristo nos diz, quando afirma de maneira peremptória o que Kardec traz no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir a lei e os profetas. Então é preciso conhecer, é preciso a gente se aproximar. A gente pegar aquele livro que todos nós temos em casa, alguns até tem um pedestalzinho, né, que a Bíblia fica ali aberta e o vento lendo de um lado para o outro. Se a gente pegar o livro, botar em pé, nem fecha mais, que está acostumado a ficar aberto sempre naquela página. E a gente buscar ler esses textos. Não é sem propósito que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, começa todos os capítulos com uma citação, com uma transcrição de um texto bíblico, para que a gente se familiarize. E às vezes a gente até começa a ler o comentário de Kardec, a instrução dos Espíritos, a gente não volta no texto bíblico que eles estão comentando. E às vezes o entendimento fica um pouco mais complicado. Porque todos os textos de Kardec, dos Espíritos, das mensagens que ele selecionou para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, são explicações de uma determinada passagem bíblica. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a gente precisa meditar. A gente precisa pensar sobre aquilo. Não só achar o texto bonito, não só a gente se encantar com a beleza poética, com a impressão que a narrativa nos traz, mas a gente pensar, a gente raciocinar. A gente precisa cotejar. Será que isso é isso mesmo? Será que quando Jesus disse assim, deixar que os mortos enterrem seus mortos, o que ele queria dizer? Será que quando Jesus fala das bem-aventuranças, dos felizes, a gente entende isso mesmo como felicidade? Será que quando Jesus fala do sacrifício, quando ele fala da fé, aquilo é o que eu entendo de fato como sacrifício, como fé? Será que quando Jesus fala do perdão, perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele estava simplesmente exercitando uma regra matemática, 7 vezes 70, 490? O que é que está por trás? A gente questionar, a gente refletir, utilizar o nosso raciocínio. E quando a gente tiver alguma dúvida, alguma dificuldade,
a gente fazer o que era feito no romance Renúncia. As pessoas se reuniam, trocavam ideias, traziam a sua contribuição, apresentavam a sua perspectiva, porque juntos nós podemos entender de maneira mais profunda os ensinos do Cristo. Esse é o segundo elemento. Mas é preciso que a gente também sinta. E a dimensão do sentimento é uma dimensão importante, porque os sentimentos são o nosso repositório de energias, o combustível da nossa vida, o motor do carro. São os sentimentos que de fato fazem com que a gente se movimente. As nossas emoções, os nossos sentimentos, são aquilo que nos dão força para caminhar em uma ou em outra direção. Esse processo de sentir não é somente sentir internamente, ele também se estende ao sentir externamente. A gente sentir a mensagem de Jesus no ambiente em que a gente está, na circunstância em que a gente se encontra. Porque todos nós, como dissemos no começo, nós estamos imersos nessa lei divina. Senti-la ao nosso lado, sentir quando a gente abre o olho de manhã, sentir quando a gente vai para o trabalho, quando a gente está no ambiente de trabalho, quando a gente está no ambiente social, quando a gente está na nossa situação de convivência familiar, quando a gente está sozinho, sentir o Evangelho, sentir aquilo que nos cerca como lei divina e que aponta para a nossa felicidade. E o último elemento, também de fundamental importância, que concretiza o ciclo do entendimento, da interpretação da mensagem do Cristo, é o de vivenciá-lo. Todas as circunstâncias da nossa vida são uma oportunidade para vivenciar os ensinos de Jesus. Tudo aquilo que nós temos como experiência na vida nos oportuniza. Esse talvez foi um dos grandes trabalhos de Emmanuel ao nos trazer os romances e os comentários ao Novo Testamento. Nos mostrar, como ele fala no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que cada conceito do Cristo e de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação, circunstância do espírito imortal. Por isso, quando nós estamos lendo um texto do Novo Testamento, quando a gente reflete, quando a gente sente algo dessa mensagem, nós estamos diante de uma proposta, de um convite, para que a gente possa viver essa mensagem. Alcione é, sem dúvida alguma, um dos maiores exemplos de uma psicologia, de um espírito que, compreendendo essas leis em profundidade, abre mão, renuncia à sua posição em função do amor, nos mostrando que vale a pena amar, que vale a pena a gente seguir os ensinos do Cristo, que vale a pena a gente caminhar pelas estradas da vida, atendendo aquele convite de Jesus que nos diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E assim a gente encerra essa primeira parte das nossas reflexões iniciais e a gente abre um espaço aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse romance. A internet nos possibilita isso de uma maneira muito bonita, que a gente possa, mesmo não estando fisicamente juntos, a gente conversar sobre essa obra extraordinária. Sim, Saulo. Está me ouvindo? Estou vendo. Eu costumo dizer que o bonito dos romances psicografados, é que são verídicos, são histórias verdadeiras, onde o Espírito Emmanuel teve acesso a toda uma história já arquivada, com riqueza de detalhes, e passa para a gente. Então, não é uma coisa inventada, foi realmente vivido aquilo. Isso é muito bonito. E, Saulo, outra coisa que eu gostaria de falar desse romance, que eu acho uma parte lindíssima, porque assim, quando a gente tem dificuldades e a gente cai no medo, que foi o que você falou, às vezes é medo da vergonha, né, que vamos passar determinado problema, então uma série de medos, né? E quando Alcione, né, você vai me desculpar, mas quando eu li era Alcione mesmo, não era Alcione. Não tem problema. Sim, e eu acostumei desde nova, né, falar Alcione. Quando a Alcione, ela se vê com pouco recursos financeiros, ela e a mãe, ela chama seu irmão Rob
para tocar o violino. Seu irmão Rob, de criação, que nada mais era do que o Antero, né? Primo da sua mãe, causador de toda essa tristeza também. Ela chama o Rob e vai para o meio da rua cantar e ele tocar, para conseguir algum recurso para poder ajudar a mãe, né? Eu acho isso de um desprendimento, né? Você vê um espírito dessa grandeza, né? E ela não pensou duas vezes. Vamos para a rua e vamos conseguir honestamente um dinheiro para ajudar em casa. Esse aspecto é interessante, Fátima, porque muitas vezes a gente não entende duas coisas que estão presentes nessa narrativa que você trouxe, que é belíssima. Em primeiro lugar, que a gente precisa lidar com a sociedade, a gente tem necessidades materiais, a gente precisa atender essas necessidades. Esse é um ponto importante, porque às vezes a gente cai num falso orgulho de achar que a gente não precisa dessas coisas, que a gente não deve se preocupar com isso, que a gente deve desprezar o mundo, como se o afastamento das coisas materiais representasse a conquista de virtudes espirituais. De uma maneira automática, as coisas não funcionam bem assim. Não é porque a gente se afasta do mundo que a gente conquista automaticamente virtudes espirituais. Existem pessoas que estão lidando no mundo e que são altamente espiritualizadas. Existem pessoas que estão afastadas do mundo e que são postos de orgulho ou de egoísmo. Então, esse é um primeiro aspecto interessante. Ela vai para o mundo atender a necessidade humana. E ela tem uma confiança de que aquilo que ela vai fazer vai ser visto de uma maneira positiva pelas outras pessoas. E vai angariar para ela o que ela está precisando. E para a gente, eu sempre gosto de trazer para o nosso cotidiano. Esse é um exemplo muito importante para a gente na internet hoje. O movimento espírita, durante muito tempo, relegou as redes sociais a segundo plano, porque a gente ficava com medo do que as pessoas vão pensar, do que vão falar, do que vão dizer. A gente achava que para aparecer na internet a gente precisava de ter a iluminação adequada, o microfone perfeito, estar no cenário bonito. Nada de errado com isso. A gente buscar essas coisas, mas a pandemia nos trouxe essa constatação de que a gente pode ir sem medo. Nós nunca tivemos tantas mensagens positivas na internet quanto a gente teve hoje, porque a gente resolveu vencer esse medo de ir para o mundo. E a receptividade ela é muito mais positiva do que o que a gente imagina. Muitas vezes os medos estão na nossa cabeça. Muitas vezes os problemas estão dentro daquilo que a gente acalenta de maneira hipotética e eles não se concretizam na realidade. Muitas pessoas estão conhecendo a doutrina espírita porque tiveram a oportunidade de ver palestras espíritas pela internet, de ver grupos de estudos do espiritismo pela internet, e que sem isso a gente não teria condição. Pessoas que nem passariam na porta de uma casa espírita, agora estão tendo um entendimento do que é a proposta da doutrina consoladora. Então, quando Alcino ela se coloca, ela está confiando em duas coisas. Em primeiro lugar, ela está confiando naquilo que ela tem condição de oferecer, sem fazer nenhuma exaltação de si mesma. Olha, gente, é isso que eu consigo, eu sei tocar, eu sei cantar, e vai oferecer o que tem. E ela conta com que a receptividade vai ser positiva. E a gente não precisa ter medo, porque na maioria das vezes é. O problema é que a gente está acostumado, e aí, obrigado pela pergunta que nos permite aprofundar isso. O ser humano ele foi treinado para ver problema, biologicamente. Na nossa evolução, a gente evoluiu fugindo de predadores, né, tentando escapar de perigos. Então a gente tem essa tendência de valorizar, de superestimar o problema. Às vezes a gente coloca um vídeo na internet, a gente coloca uma postagem e tem assim, 220 curtidas positivas, mas tem um dislike. A gente só lembra de quem criticou. A gente fica pensando assim, por que a pessoa não gostou? O que será que eu fiz de errado? E a gente esquece daquilo que a gente está fazendo de bem. Então a gente precisa se despir, porque isso muitas vezes é o resultado do instinto de autopreservação, sim, mas que nos limita em relação àquilo que a gente pode oferecer para o mundo e obter aquilo que nós precisamos e que nós queremos. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito provocadora. Por que tão a miúde o mal predomina na Terra? E os Espíritos respondem de uma maneira dura, por covardia dos bons. Os maus são intrigantes, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. E é por essa razão que a gente às vezes tem espaços públicos, posições de destaque,
sendo ocupadas por pessoas meia boca, não vou dizer assim, porque os bons se colocam numa posição tímida diante daquilo que podem realizar dentro da sociedade, diante daquilo que podem obter. Alcine, nesse exemplo aparentemente singelo, nos dá esse cutucãozinho da gente ir para o mundo, buscar o que a gente quer, oferecer o que a gente tem, porque o mundo é o campo de aprendizado. A gente não pode se afastar do mundo. O afastamento do mundo durante muito tempo foi visto como valor espiritual. E a doutrina espírita mostra que isso é um grande equívoco. E quando a gente está... Jesus tem uma frase, você me permite me estender um pouquinho, Jesus tem uma frase que é dura. Ele diz assim para os fariseus: as prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E Jesus não está falando de maneira figurada. Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas que estão lidando com o mundo, estão agindo no mundo, não estão fugindo do mundo, elas podem errar. Elas podem cometer equívocos, mas vão aprender pelas próprias experiências. E aqueles que se furtam ao contato do mundo podem permanecer durante séculos e séculos enclausurados numa torre de marfim. Vão postergar o conhecimento. Né? A Sueli, você está aí? Tô. Então, amiga. Tudo bem, Sueli? Oi, tudo bem? Eu e a tecnologia somos nada compatíveis. Amigas em processo de aproximação ainda. Amigo Saulo, eu estava refletindo aqui sobre a questão do sofrimento, certo? Então, nós espíritas, eu digo assim, nós vamos botar quase 100%, chegando aos 100%, 80% por aí. Nós temos mania de pensar, durante anos a fim de espiritismo, que o sofrimento tem uma correlação a resgate e a provas e expiações. Mas eu entendi nesse romance que essa palavra renúncia, ela é uma felicidade para o espírito de ter, né, essa oportunidade de mostrar para nós outros outra situação. Por quem passa o sofrimento, claro que vou dizer que, no caso da Alcione, é um espírito muito, muito mais evoluído. Nós entendemos mesmo com sofrimento, que para chegar até Sirius, eu acho que só se Papai do Céu construir uma escada rolante. Agora, nesse momento, né? Então, assim, essa questão do sofrimento, com resgate, com dor, com expiação, eu não vejo muita relação aí. Eu entendi que no romance é uma forma dela até se fortalecer e fortalecer quem está com ela. Sueli, excelente pergunta, viu? Porque, de fato, a gente tem uma relação com o sofrimento que é uma relação, às vezes, um pouco equivocada. Do ponto de vista da doutrina espírita, aquilo que a gente vê como sofrimento pode ter como pano de fundo três coisas totalmente diferentes. A primeira delas é a expiação. A gente pode sofrer em função de uma expiação. E a gente às vezes abusa dessa palavra, porque a gente acha que tudo que a gente sofre é expiação. A gente acha que porque a gente está passando por uma coisa é porque está com o pé na cruz, é porque fez alguma coisa errada em outra encarnação, é porque prejudicou alguém, e a gente abusa disso. Muitos sofrimentos não são expiatórios. E é importante a gente lembrar que no livro Céu e Inferno, Allan Kardec descreve exatamente o seguinte: não vale só sofrer para a expiação. O objetivo da expiação não é só o sofrimento. Porque se você sofrer, mas não mudar de ideia, não resolveu nada. Por isso é que muitas vezes o sofrimento é postergado, para que ele ocorra no momento em que não só a experiência ocorra, mas a gente mude a nossa forma de pensar. Então, esse primeiro aspecto, o sofrimento, ele pode vir
como tendo por causa uma expiação. O segundo, sofrimento pode ser prova. Não tem nada a ver com expiação. Absolutamente nada. E muitas das circunstâncias pelas quais nós passamos hoje, na atualidade, no Brasil e no mundo, não tenhamos a menor dúvida. Não tem causa de expiação, mas de prova, avaliação. É quando a gente chega no final do ano, tem que sentar na cadeira e diante de um papel ali preencher o que a gente aprendeu ou não. Diante de uma experiência que vem pra gente, não é pra gente espiar porque tá sofrendo, porque fez. Não, é para avaliar o que a gente sabe. Eu já aprendi a amar, já aprendi a perdoar, já aprendi a ter paciência. São as provas da vida, que às vezes a gente lê como sofrimento e que é equivocado. A maioria das nossas experiências na atualidade, elas não decorrem das expiações. Por que a gente fala disso com tanta segurança? Porque nós somos um planeta de provas e expiação já no final, passando para o planeta de regeneração, indo para um novo ciclo. Ou seja, é natural que nós estejamos nesse momento vivenciando circunstâncias de prova, de avaliação de valores, para saber se a gente tem condição de chegar do lado de lá. E o terceiro aspecto, as missões. As missões às vezes vêm em forma de sofrimento. As mães sabem disso. Pega uma mãe que acabou de ter uma criança que está ali com algumas semanas de vida, se você olhar fisicamente, as mães sabem disso. É aquela expressão do cansaço. Mas nos olhos é a felicidade mais venturosa. Então, às vezes o sofrimento vem à conta de missão. E todos nós temos as nossas missõezinhas. Quando a gente pensa em missão, a gente lembra de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa, de um Chico Xavier, Ok, são grandes missionários, mas todos nós temos as nossas missões. E é importante você trazer isso para que a gente não comece a categorizar as nossas experiências na vida somente à conta de expiação. Porque às vezes a gente faz isso com a gente, acontece algo pernicioso. A gente começa a olhar o sofrimento do outro como se ele fosse somente expiação e a gente deixa de contribuir para que ele possa superar as provas. Ou até aumenta o medo, né? Exatamente. Me permita uma breve história muito curtinha. O Espírito André Luiz narra que tinha um jovem na espiritualidade, um espírito se preparando para reencarnar e desenvolveu uma tarefa na área da medicina auxiliando os cegos, trazendo novos avanços. E aí ele estudou na espiritualidade tudo o que ele podia sobre a estrutura neurológica, para que quando ele reencarnasse ele tivesse condição de desempenhar aquela sua missão. E aí ele apresentou para o mentor dele o seu currículo, olha, eu já aprendi isso, tá? Entendi todas essas coisas, acho que já estou pronto para reencarnar. O mentor olhou aquilo, avaliou e disse assim, olha, realmente, eu vi aqui que você já tem todo o conhecimento. Só que eu queria te fazer uma proposta. Que você, antes de reencarnar, você tivesse uma experiência prática para consolidar isso. Porque isso vai te possibilitar que você tenha também empatia para quando alguém entrar dentro do seu consultório. Ele olhou e falou assim, mas como é que é esse negócio? Eu falei, é simples. Você vai nascer cego, numa família de classe média, vai viver ali até seus 23 anos, sem luxo, mas também sem muita dificuldade, vai passar pela experiência. Depois você desencarna, volta e na encarnação seguinte você vem como médico, mas já aí tendo a experiência de ter passado pelo problema, de ter vencido. Se fosse eu tinha pedido para trocar de mentor. Eu falava assim, olha, não deu, o santo não cruzou, não dá. Por sorte o espírito era mais evoluído e disse assim, que boa ideia. E nasceu cego. Talvez se esse jovem entrasse dentro das nossas casas espíritas, a gente olharia para ele e se perguntaria assim, o que ele fez de errado na outra encarnação? O que ele fez para estar pagando isso desse jeito? E nós não estaríamos diante de alguém espiando, mas de um missionário em processo de fortalecimento. Então, essa questão que você nos trouxe é muito importante, para que a gente olhe para as questões que são dolorosas, que são com sofrimento, com um olhar mais maduro, com o olhar que a doutrina espírita nos convida de entender que existem expiações com o propósito de mudar a nossa cabeça e não que a gente sofra especificamente, porque Deus não é um sistema bancário que fica cobrando as coisas. Existem situações dolorosas que são provas, avaliações, e existem aquelas que são as nossas missões. Saulo, nossa, a pergunta da Sueli foi maravilhosa, mas a sua explicação do jovem cego foi sensacional. Agora, olha só, a gente tem pouco tempo, porque depois a gente tem ainda a nossa reunião de radiação aos doentes, mas tem 2 jovens que gostariam de falar com você, e eu vou chamar o Vitor Hugo. O Gustavo já disse que se não der tempo, tudo bem, ele deixa
a vez dele, né? Mas vamos sentar, vamos Vamos sentar. lá. Então, Vitor Hugo, tudo bem? E aí, meu amigo, como que o senhor tá? Feliz? Graças a Deus, tudo bom. Que alegria te encontrar aqui. É muito bom, muitas lições importantes. A minha pergunta vai em tom mais geral, assim, porque o senhor gosta muito de estudar a obra de Emmanuel, conhece a fundo o pensamento de Emmanuel. Se o senhor tivesse que dizer alguma coisa para Emmanuel, diante de tudo aquilo que ele escreveu, diante de tudo aquilo que ele fez, o que seria? Olha, assim, se eu tivesse a oportunidade de encontrar o Emmanuel, assim, acho que a minha primeira palavra para ele seria de obrigado. Porque o que esse espírito nos legou, pela coragem de trazer as suas experiências, quando a gente lê há 2000 anos, ele não está falando só dos acertos, ele está falando dos erros. Né? Foi ele que deu a sugestão para que Jesus fosse encaminhado a Herodes. Você imagina um espírito ter a coragem de assumir isso? Alguém que. Mas ele nos deu um exemplo muito grande de que não importa onde a gente está, não importa o que a gente esteja vivendo, não importa os nossos erros do passado, importa a gente se entregar à proposta do Cristo. Então, para mim, Emmanuel tem uma autenticidade muito grande e que, pelo menos para mim, me ensina, obrigado pela pergunta, a olhar para a minha vida sem aquele peso de me cobrar demais, entendendo que a gente é como uma planta. Alguns de nós já somos capazes de dar frutos. Alguns, como eu, estão assim, dando os primeiros passinhos, crescendo. E está tudo bem. Ninguém é desamparado pela misericórdia divina. Todos nós estamos ante o mesmo Pai, o mesmo amor. E Emmanuel nos mostra isso, porque há 2000 anos atrás ele era Públio Lentulus, um senador orgulhoso, indiferente, ingrato, e hoje é o nosso Emmanuel. Então dá uma esperança para a gente que daqui uns 5, 10 mil anos a gente pode também pleitear estar numa situação um pouco melhor. Então acho que o que Emmanuel traz para mim é esse exemplo de alguém que soube olhar para a sua vida e honrar as suas experiências. Honrar as suas experiências. As positivas e as negativas. bom, eu não sei nem o que eu perguntaria, mas eu com certeza acho que eu ia desmaiar, porque eu sou apaixonada também. O Vitor, o Saulo, quando ele faz prece, ele fala o nome de todas elas. Começa por Lívia, vai para Célia, depois ele vai para Alcione. Não é, Vitor? Agora, eu gostaria de chamar o Gustavo. Tudo bem, Estou Gustavo. Que aqui. alegria te encontrar aqui. Ô, meu amigo, eu que agradeço, eu que digo, extraordinária a fala, extraordinária mesmo, tocou em pontos muito importantes. A minha pergunta, de certa forma, você já deu uma resposta quando falou de sacrifício, mas eu penso que ainda vale, porque eu olho a renúncia e a renúncia parece que ela tem um limite. Porque, veja, se alguém me convida a renunciar a algo que eu desejo, parece que há um limite, por exemplo. Se eu desejo ir a uma festa e minha mãe pede que eu fique em casa para cuidar dela, parece uma renúncia válida. Mas se alguém pede para que eu renuncie da minha crença para cometer um crime em conjunto com ele, aí fica claro que não tem como. É uma renúncia que eu não posso fazer. E aí a pergunta é, qual é o limite? Quando é Excelente que a pergunta. renúncia deixa de ser boa para ser ruim? Excelente pergunta, viu, Gustavo? Muito boa pergunta, porque quando a gente está diante da renúncia, às vezes a gente só vê um lado da moeda, que é aquilo do qual nós estamos abrindo mão. E é importante entender isso. Essa é a primeira parte, para que a gente possa entender o que é a renúncia. Só que o que o Alcione nos mostra de uma maneira muito bonita é a gente precisa ter consciência do que a gente vai buscar, do que a gente está buscando do outro lado. Porque às vezes a gente confunde renúncia com conivência, com subserviência, com atender o outro. E isso não tem nada a ver com renúncia.
Às vezes a gente está simplesmente sendo fraco diante de uma pessoa que está impondo os seus caprichos à nossa vida. Às vezes a gente está sendo negligente em relação à nossa estrutura psicológica, aquilo que a gente dá conta no atual momento. Tá bom, se fosse um Chico Xavier na minha posição, talvez tivesse condições melhores que a minha, mas não é o Chico, sou eu. Então a gente se conhecer, para a gente conseguir estabelecer limites saudáveis nas nossas relações, porque o que acontece? Quando a gente rompe esse limite, ainda que a gente faça esse rompimento, a conta mais tarde vem. Porque como a gente não está abrindo mão de uma coisa em troca de algo melhor, que pra gente a gente entende que é algo melhor, o que acontece? Mais tarde vem em forma de cobrança, vem em forma de crítica, vem em forma da gente criticar o outro. Ah, mas eu fiz isso por você naquela hora e agora você não tá. E eu já vi vários casos disso, em que a pessoa abre mão de certas coisas e não combina com o outro, né? Não combina, não, eu tô abrindo mão disso, mas é porque eu espero isso de você. E aí não declina aquilo, o outro não sabe qual que é o tamanho da conta no final, quando chega é uma conta muito grande. E aqui vale a regra de ouro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A medida do nosso amor em relação ao próximo é aquela que nós temos de amor e de respeito por nós mesmos. Se a gente não se respeita, se a gente não se ama, se a gente não se aceita, se a gente não se compreende, nós não conseguimos amar, respeitar, aceitar e compreender o outro. Isso é impossível. Se alguém virar pra gente e falar assim, não, eu te amo mais do que a minha própria vida, cuidado, a hora que a conta chegar, ela vai ser muito cara. Então, a renúncia, ela pressupõe esse entendimento do que é que nós estamos abrindo mão e o que é que para nós aquilo vai trazer. Porque se a gente não estiver confortável com o resultado que a gente pode obter, é hora da gente parar. É hora da gente fazer uma coisa que às vezes é muito difícil, mas que é importante a gente desenvolver, que é a nossa capacidade de dizer não. Às vezes dói dizer não. Às vezes é uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente quer bem, sabe? A gente fica pensando assim, até nas coisas triviais. Eu tenho meu filho aqui de 3 anos de idade, está passando por processo de desmamar, diminuir o leite, às vezes pede, papai, eu quero leite, a gente fala, agora não é a hora, o coração da gente fica apertado, eu converso com a minha esposa, a gente sabe que aquilo não é bom para ele, não vai ser bom para a gente. Então, dizer não é um sinal de maturidade que a gente precisa, sabe, aceitar. Às vezes é doloroso, mas é uma dor melhor do que a gente dizer um sim para o qual a gente não está preparado. E se a gente lembrar do romance de Alcione, é muito importante, porque é o seguinte, por que ela reencarna? Porque o Carlos pede. O Carlos pede. Então, naquela hora, ela avalia, eu posso ficar aqui, ou eu posso atender ao pedido que ele está fazendo. Ela pesa as duas coisas e fala assim, não, eu não vou me sentir bem se eu ficar aqui. E vai. Mas é uma escolha que ela pesa, é uma escolha consciente. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de saber escolher consciente. E às vezes é muito mais difícil, mas representa um grau de maturidade muito maior a gente dizer não. Nem sempre porque a gente está certo, mas até para dizer assim, gente, olha, pode até ser, mas eu não estou preparado para isso. Eu não estou com condições de abrir mão disso agora. Eu não tenho condições. Então, a gente se respeita e a gente estabelece o limite. Porque do ponto de vista da divindade, isso é importante. Filho é filho. Não adianta a gente se anular pelo outro, porque do ponto de vista da divindade há sempre uma perda. Agora, quando a gente abre mão de uma coisa para que o outro cresça e a gente, com isso, a gente também cresce, a gente se sente melhor, então nós estamos elevando o patamar de todos nós. Mas quando a gente se menospreza, a gente se diminui, a gente na contabilidade divina, para a qual todo mundo é filho, nós estamos simplesmente diminuindo aquilo que a gente pode construir. Muito bom. Excelente, obrigado. Saulo, você falou uma verdade quando a gente começa a ler os romances de Emmanuel, os romances, os livros de Emmanuel, também de André Luiz, gente, tanta coisa boa. A gente começa a obra de Chico, né? A gente começa a marcar, e um dia minha filha virou para mim e falou, mãe, mas você está marcando a página toda. O que é mais relevante? Eu falei, tudo, né? Porque eu fui marcando tudo. É uma grande verdade. Saulo, a gente queria
te agradecer, a Fabem. Nós queremos agradecer por você ter aceito o nosso convite. Aos meninos também, Gustavo, o Vitor Hugo, por estarem aqui hoje, nos ajudando a te receber, o nosso agradecimento. E a notícia boa, gente, é que a gente tem o Saulo ainda esse ano, a gente tem o Gustavo ainda esse ano, e a gente tem o Vitor Hugo ainda esse ano. Mas o Saulo vai retornar e a gente combinou, inclusive, falar do há 2000 anos, não é isso, Saulo? Exatamente, exatamente. E Fátima, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, de reencontrar o Gustavo, o Vitor Hugo, as pessoas que estão aqui. Para mim foi um momento muito especial. Apesar de distante, a gente sente as vibrações de amizade, de carinho, que nos conectam, que nos fortalecem. Então eu quero agradecer por essa tarde especial que a gente teve aqui, lembrando a figura de Alcione. Ai, muito linda, ela é muito linda. Saulo, eu sei que você tem muitos compromissos, os meninos também, então agora nós vamos partir para uma prece final, depois o momento do passe, e depois a segunda reunião de radiação, e caso vocês não possam ficar, nós compreendemos, mas se quiserem também, são bem recebidos, ok? Nossa gratidão, ok? Obrigado. Agora vamos pedir a Terezinha. Terezinha para fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou pedir para todos vocês para que nós possamos fechar os nossos olhos e colocar em nossa tela mental a imagem de Jesus. Aquela imagem com seus braços abertos. E que cada um de vocês se aconchegam neste abraço de Jesus. Sintam ele abraçar todos vocês. E neste abraço, nós agradecemos. Agradecemos por esses momentos que estivemos juntos, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo os ensinamentos que Emmanuel deixou para todos nós. E que nós possamos, em nossa caminhada, lembrar desses ensinamentos. Pedir auxílio aos nossos anjos guardiões, que nos auxiliem naquele momento de queda, lembrar de cada palavra que ouvimos hoje, nesta tarde. Obrigada, Senhor. Obrigada ao nosso Pai misericordioso, que brilhou durante todo o tempo que estivemos em cada lar de nossos irmãos, que estávamos juntos ouvindo essas palavras que nos ajudarão durante a nossa caminhada. Que assim seja.